São Mateus capítulo 18, do verso 1, que diz: Naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: Quem é o maior no reino dos céus? Uma pergunta: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles e disse: Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Senhor Jesus, abençoe a tua palavra, abençoe os nossos ouvidos para ouvir e o nosso coração para receber. Em nome do Senhor Jesus Cristo oramos. Amém. Glória a Deus. Que coisa maravilhosa. Os discípulos perguntaram para Jesus: Senhor, quem é o maior no reino dos céus? Existe dois reinos, existe o reino da terra e o reino dos céus. O reino dos céus é o mesmo reino de Deus. O reino dos céus é Deus, a eternidade é Deus, amém? A vida eterna. Então, neste lugar, quem é o maior? Jesus pegou uma criança e colocou no meio deles e disse: olha, se vocês não se converterdes e não se tornar como uma criança, vocês não podem ver o reino do céu. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. O que é uma criança? Vamos meditar um pouco no que é uma criança. Criança já está dizendo, seu cérebro, seu entendimento é infantil. Infelizmente, com o avanço da tecnologia, que trouxe muitas coisas boas, trouxe a maldade, porque hoje em dia as crianças estão também pervertidas por causa da tecnologia, o celular na mão delas. Então, criança bem nova já tem a maldade, né? Satanás está trabalhando para adiantar a coisa, para que as crianças sejam má desde criancinha mesmo. Então, eu até vi agora, eles têm um site, o povo estão trabalhando, né? Os deputados, existe duas alas de deputados, os conservadores e os liberais. E essa área liberais estão lutando para que nas escolas seja ensinado desde criancinha. Você já pensou, seu filho já com 4 anos, eles querem que você, em vez de comprar um carrinho para o seu filho, compre uma boneca. Porque eles dizem que é discriminação contra os homossexuais você dar um carrinho para o seu filho. Você tem que dar uma boneca para o seu filho para que eu possa agradar a comunidade LGBT. E a menina mulher, você tem que dar um carrinho para ela, uma bola, para fazer ela gostar das coisas de homem também. Não é dúvida que é o diabo, não há dúvida, isso aí é verdade, é Satanás. Se alguém não acredita que Satanás existe, é só meditar nessas coisas, você vai saber que o diabo está vivo e a cores, né? E a cor de Satanás é a cor do arco-íris, é bonito, né? Aquelas cores bonitas do arco-íris. Mas, veja bem, no tempo de Jesus, as crianças eram mais puras, né? Mais puras. E mesmo no dia de hoje, uma criança, tudo que você colocar na mente dela, ela vai aceitar. Então ele diz assim: você tem que dar um carrinho para sua filha, porque você não sabe se ela gosta ou não. Mas é claro que se você tem uma filha de 2, 3, 4 anos, de 2 anos, 3 anos, e você dá um carrinho, ela vai brincar, porque ela não tem entendimento. Você está violando a infância da criança quando você dá um carrinho para uma menina, porque não é a questão que ela gosta, é porque você deu e ela não tem entendimento e ela vai pegar aquilo, né? Mas se você deixar, se não mexer com isso, se deixar aquilo só entre ela e a natureza, né? Você vai ver que ela vai começar a se interessar por bonecas,
por casinhas. Por quê? Porque é a natureza dela. Amém? O homem, da mesma forma, se você não mexer naquilo, se você não der boneca para ele, deixar ele em paz, ele mesmo automaticamente, pela natureza, vai começar a se interessar por brincar com carrinhos, com bola, com coisas de homem. Isso é a natureza, né? Então, mas você não sabe se Deus quer que ele seja homem ou mulher. Olha, só tirar a roupinha dele e botar na frente do espelho, você vai ver se Deus quer ele homem ou mulher. Se ele tiver torneirinha, é porque Deus quis ele homem. Amém? Amém? Isso aí não é a questão de... Será? Eles estão nesse negócio, eles acham que a gente é tolo. Como é que você sabe que Deus quer que esse rapaz seja homem ou mulher? Ora, só olhar no espelho você vai saber. Como é que eu sei que Deus me quer como homem ou como mulher? É só me olhar no espelho. Se eu tenho os aparelhos masculinos, então Deus quer que eu seja homem. Se tenho os aparelhos femininos, Deus quer que seja mulher. E ela pode até namorar com outra mulher quando crescer e dizer que ela é homem, mas tem uma coisa, ela tem um útero que Deus fez, mostrando que ela é mulher, e acontece como uma que eu conheço lá em Capitão Poço, que era lésbica e vivia namorando outras mulheres, e dizia que era homem, que Deus queria ela sendo homem, porque ela era homem, mulher num corpo errado, mas Deus provou que ela era mulher, porque lá na festa bêbada, não sabia o que estava fazendo, se envolveu com uma outra lá por detrás do muro, só que a outra era homem, ela pensava que era mulher, ficou grávida da outra. Aí, a prova que Deus queria ela como mulher é que ela tem um útero, e ela pensou que a outra era mulher e era um homem, era um travesti. E lá ela ficou grávida do travesti, porque ele era homem. Ele podia até se vestir como mulher, mas era homem, não tinha jeito. E aí ela ficou grávida, essa é a verdade. Mas muito bem, voltando às crianças. Mas as crianças, elas têm uma mente pura. As crianças de 4 anos, 3 anos, 5 anos, elas não sabem o que nós sabemos, né? Elas têm uma mente pura. As crianças, nem estudo elas têm. Com 2 anos de idade ela não sabe escrever, ela não sabe ler, ela não sabe matemática, ela não sabe nada. O que Jesus está dizendo com essa parábola, com essa passagem, é que temos que não saber nada se quisermos entrar no reino do céu. E esse é o problema das pessoas. As pessoas pensam que para você entrar no reino do céu você tem que saber. Por isso que o Mombrana cantava o hino Somente Crer, e a oposição critica, dizendo não é somente crer, não, tem que saber. Não, Jesus diz que tem que se tornar criança, não tem que saber nada, tem que ser guiado pelo Espírito e não por sua própria mente, por sua própria inteligência. O que diz a Bíblia lá em Provérbios: filho meu, não te estribes no teu próprio entendimento. Não no teu entendimento. Deixa o Espírito Santo te guiar. Quando aquele Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade. Então, quando você nasce de novo da água do Espírito, ora, nascer de novo já está dizendo, volta a ser criança de novo. Quando você recebe o Espírito Santo, você passa a não saber nada mais. Quando você recebe o Espírito Santo, você não quer saber do diploma, dos anos de estudo de teologia, você não quer saber. Foi o que aconteceu com Paulo. A Bíblia diz que Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel. Ele diz isso em Gálatas. Ele disse: eu era zeloso. E tem uma coisa, quando ele era teólogo, né? Quando ele era sábio, ele perseguia a igreja do Deus vivo. Quando você se torna sábio, quando você se torna teólogo, você passa a perseguir a igreja de Deus, porque você quer que a igreja siga o intelecto, e a igreja não vai pelo intelecto, a igreja vai pelo Espírito. Esse é o problema da oposição contra o irmão Brando. Eles não conseguem compreender
que o irmão Branham não sabia nem falar. Ele não dizia, eu e minha esposa fomos em tal lugar. Ele dizia, me e minha esposa fomos em tal lugar. Ele não sabia falar. Ele até confundiu as palavras quando falou da predição de 1977. Ele disse, eu não profetizo, eu predigo. Ele pensava que predizer não tem o mesmo significado de profetizar, e tem, né? Mas você precisa captar a essência disso. Você precisa captar o que o profeta quis dizer. Amém? Então, ele não sabia falar, mas as coisas que ele pregou são coisas que até agora os teólogos estão para ficar loucos, correndo de um lado para o outro, tentando fazer com que as pessoas não creem naquilo. Mas quando você tem revelação, quando o Espírito Santo te toma, você não consegue sair disso. Você é a pessoa, você deixar de crer no que o irmão Branham pregou sobre a semente da serpente, para crer que Eva comeu uma maçã, Não, jamais. Você deixar de crer no batismo em nome de Jesus Cristo e na deidade de Deus, porque não é unicismo. O que o irmão Branham nos trouxe não é unicismo, porque o unicismo crê que Jesus é o seu próprio Pai, o modalismo crê nisso também. Mas se você for notar, prestar atenção, e muitos pastores da mensagem pregam o unicismo e não conseguem explicar o que verdadeiramente o irmão Branham cria. O irmão Branham não era unicista. Outros caem no dualismo, mas o irmão Branham cria que Jesus era filho de Deus, e como filho de Deus, ele não era Deus. Porque se ele era filho, ele não pode ser Deus, porque um filho não é eterno, um filho é gerado. Era isso que o irmão Branham cria. Mas o irmão Branham cria que Jesus, como Deus, não tem pai, não tem mãe, é Melquisedeque, não tem princípio nem fim de dias. Amém? É Melquisedeque, glória a Deus, não tem pai, não tem mãe, não tem genealogia, mas como homem ele era filho de José, e José é filho de tal e tal e tal, vai indo embora até chegar em Abraão e assim por diante, até Adão, humanamente falando, na sua linhagem humana de filho do homem, porque filho do homem significa filho de Adão. Ele tinha genealogia, ele era homem, ele tinha um Deus. Ele disse para aquelas mulheres, vai e diga aos meus discípulos que eu vou para o Deus, o vosso Deus e meu Deus. Olha só, Jesus, como homem ele tinha um Deus, mas como Deus ele era o próprio Deus. Era isso que o irmão Branham cria. Então essas coisas as pessoas não conseguem compreender isto. Diz, o Branham pregava o unicismo. O unicismo já era pregado antes dele. O unicismo era pregado. Olha, o modalismo foi pregado lá no primeiro século. O Branham não pregou o modalismo, não pregou o unicismo. Observe a essência. Há uma coisa ali que gente da mensagem não puderam captar, e pastores da mensagem viveram a vida toda crendo no unicismo dentro da mensagem. Agora sai da mensagem e diz, o unicismo sempre existiu. O unicismo sempre existiu mesmo, mas Branham não pregou o unicismo. Eu era da mensagem, ela não teve revelação disto, Não teve revelação disto, esta é a verdade. Mas muito bem, então Jesus disse, se você não voltar a ser como uma criança, ou seja, se não tiver uma mente esvaziada, se não fizer um backup, acho que é backup que chama, na sua mente, excluir tudo que se aprendeu de homem, como Paulo fez, tudo que ele aprendeu de Gamaliel, jogar tudo fora e não começar de novo, E não começar de novo, não pode ser o maior no reino dos céus. Então nascer de novo é começar de novo. Então se você é teólogo, se tem formaturas, anel de formatura, bacharel e tudo mais, quando você nasce de novo, você joga tudo isso fora, começa do zero, batismo em nome de Jesus Cristo, e aí então vem de lá para cá cada processo do zero, e volta a ser criança para poder ser o maior no reino do céu. Então um homem como Caifás e Anás não podia
entrar no reino do céu, porque eles não eram criança, eles eram teólogos, grandes estudantes, conhecedores de tanta coisa, e Deus não podia operar. Deus não pode operar num bispo Macedo. Deus não pode. Aquele homem não pode esvaziar a mente e voltar a ser criança. Deus não pode operar num Valdomiro Santiago. Deus não pode, porque essas pessoas têm conceito. Nós vemos Robert Liardon, ele até fala bem do irmão Branham, mas tem os seus próprios pensamentos, e até diz: olha, William Branham, nós temos que saber como seguir. A gente tem que ir até um certo ponto, mas depois tem que ter cuidado por causa das doutrinas dele, que tem doutrinas que são erradas. Porque Robert Liardon não consegue esvaziar a mente, nascer de novo, começar de novo. E começa desde o batismo nas águas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então as pessoas não conseguem voltar a ser criança. E Jesus disse: qualquer, veja bem, portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome uma criança tal como esta, a mim me recebe. Muito bem, então eu estou falando de criança porque na verdade o meu tema é a grande pessoa que estamos esperando entrar em cena nesses últimos dias. Ora, mas não tem que ser criança, não tem que ser pequeno para ser maior no reino do céu. Mas o Branham disse: mas nós estamos esperando uma grande pessoa. Eu quero ler o parágrafo 326 da mensagem, o sétimo selo. Quando o irmão Branham diz, ele diz assim: só estou lhes dizendo o que vi e o que me foi dito, e agora vocês façam o que quiserem. Não sei quem vai e o que esse mistério. Os céus estavam quietos. Todos entendem? A congregação diz amém. Agora, veja bem, pode ser tempo, pode ser a hora agora em que essa grande pessoa que estamos esperando se levantar em cena, Talvez esse ministério em que tenho tentado levar as pessoas de volta à palavra tenha assentado uma fundação, e se tem, estarei deixando vocês definitivamente. Não haverá dois de nós aqui ao mesmo tempo. Estão vendo? Se for isto, ele crescerá e eu diminuirei. Então, uma coisa interessante, o irmão Branham fala que estava esperando uma grande pessoa. Então, se era uma grande pessoa, não era um homem, porque não tem homem grande. Se era uma grande pessoa, não era o irmão Branham, porque o irmão Branham não era grande, era um pobre homem pequeno como eu e você, né? E o irmão Branham também disse que quando essa grande pessoa entrasse em cena, o irmão Branham ia sair, porque não podia estar os dois ao mesmo tempo. Ele ia crescer e o irmão Branham ia diminuir, né? Então, eu tenho pregado que essa grande pessoa era o irmão Branham mesmo, né? Ele não queria dizer que era ele, mas no fundo eu tinha também a revelação disso aqui, que essa grande pessoa é Cristo, né? Aí o irmão Jailson da Paraíba, né, meu amigo e irmão, ele fez uma explicação sobre isso aqui, que eu concordei com ele e volto aqui atrás, né? Não que eu não cria nisso antes, eu cria também, só que eu não tinha parado para explicar detalhado sobre isso. Eu passava por cima, só dizia, era ele mesmo, não queria dizer. Não era ele mesmo na verdade, era Cristo nele, porque a grande pessoa é Cristo. O irmão Branham não podia ser grande, não tem nenhum homem grande, então era Cristo, né? Mas é lógico que Cristo viria quando o irmão Branham estivesse na terra, pois é o que vimos no parágrafo 41 da mensagem A Brecha. O irmão Branham diz: o sétimo anjo, que é a pequena pessoa, que é o irmão Branham, estará na terra no tempo desta vinda. De qual vinda? Da vinda desta grande pessoa. E o irmão Branham disse que é o mesmo anjo forte, né? O anjo forte coloca um pé na terra e outro no mar. Você vê como é grande, né? É tão grande que coloca um pé na terra e outro no mar. É verdadeiramente uma grande pessoa. Cristo verdadeiramente é grande uma pessoa. Tem um hino que diz: quão grande és tu, maravilhas fazem tu,
Ele é grande. Agora ele viria quando o sétimo anjo estivesse na terra. E as denominações estão esperando Jesus voltar. Jesus está voltando, Jesus está voltando. E o pior é que eles falam, mas não vive uma vida de quem está esperando Jesus voltar. Porque, ora, se Jesus está voltando e não batizaram em nome de Jesus ainda, como é que você crê que Jesus está voltando e fica pedindo para as pessoas se converte, porque Jesus está voltando? E por que tu não batiza então em nome de Jesus? Se está voltando, corre, pastor, corre, teólogo, batiza-te em nome de Jesus. Jesus não está voltando. Aí Jesus vai voltar, nem você foi batizado em nome de Jesus Cristo. Porque no nome da Trindade é um batismo falso, sabemos disso. Qualquer pessoa com a mentalidade correta sabe que essa doutrina foi criada no terceiro século. O termo pessoa nem existia no primeiro século. O termo pessoa foi criado por Tertuliano e Agostinho no terceiro e quarto século. Então os apóstolos nunca creram que Pai, Filho e Espírito Santo eram três pessoas, porque não existia esse termo pessoas na sua época. Sabemos disso? Mas as pessoas dizem: arrepende-te e volta, porque Jesus está voltando. E ele não batiza em nome de Jesus, né? Muito bem, mas veja bem, esta grande pessoa que nós estamos esperando é Cristo. E essa grande pessoa viria quando o irmão Branham, o sétimo anjo, estivesse na terra. Então o irmão Branham diz: eu não sei o que é o sétimo selo, não. Mas quem sabe é essa grande pessoa que está vindo aí. Amém? Quem é esta grande pessoa? Bom, já sabemos que é Cristo, mas eu quero ler o parágrafo para confirmar. Essa grande pessoa, irmãos, é a virtude de Elias, que ia vir em 63. Eu quero que vocês saibam, eu vou dizer o que creio. Não significa que os irmãos que vão assistir o vídeo creem nisso. Mas eu creio que quando o irmão Branham, em 1933, recebeu aquela confirmação do Rio Ohio, aquilo ali não era a virtude de Elias ainda. Não era. A virtude de Elias mesmo chegou em 1963. No Monte Pôr do Sol. Amém? A virtude de Elias chegou ali. Amém. Ali quando o irmão Branham, em 1933 para frente, 1950, 1960, aquilo tudo era mensagens de preparação para essa grande pessoa que estava vindo, e ela tinha que vir quando o irmão Branham estivesse na terra. E o irmão Branham até teve uma percepção sobre 1977. Lá em 1961 ele começou a falar: há algo grande vindo em 1977. E ele disse: eu posso errar em 100 anos, eu posso errar em 50 anos, eu posso errar em 20 anos, mas há algo grande em 77. Depois o irmão Lee veio, traduziu, modificou tudo. Essa predição aí do livro Exposição da Sete Eras, eu não concordo com ela. Amém? Não concordo, até porque a carta da irmã Sara Branham diz que o irmão Branham havia falado antes de morrer que estava sendo traído por pessoas próximas a ele. E nós encontramos que o irmão Lee veio, traiu o irmão Branham. O quê? Traiu. Porque uma pessoa que foi pegar dualidade depois da morte do irmão Branham, traiu o irmão Branham. O irmão Branham nunca pregou dualidade. Se você pregou dualidade, você traiu o irmão Branham. Então a pessoa, o irmão Branham diz, na carta da irmã Sara Branham, ela diz: o irmão Branham diz que estava sendo traído por pessoas próximas a ele, pessoas que ele confiava, pessoas que ele amava. Ele modificou as eras ali, tudo diferente, né? Mas muito bem. Mas o irmão Branham disse que ele era um homem que ele podia confiar. O irmão Branham disse que esse livro era muito bom. O irmão Branham estava se referindo às fitas que ele pregou. Agora que Lee veio, modificou. Mas muito bem, esta grande pessoa que estava vindo é Cristo. E é a mesma virtude de Elias. Eu creio que a virtude de Elias é Cristo. É o Espírito de Cristo. Veja, quando Elias veio, a Bíblia apenas diz que ele era o tisbita de Gileade. Mas ninguém sabe quem era o pai de Elias, quem era a mãe de Elias. Ele nem mesmo morreu. Ele apareceu misteriosamente e desapareceu misteriosamente. Nós sabemos que uma carruagem o levou, porque a Bíblia relata isso. Mas Acabe, Jezabel, aquele povo lá, não sabiam nada disso.
Quando Eliseu disse: olha, um carro de fogo tomou Israel, os opositores da época, o povo que cria em Jezabel, que cria em Acabe, zombavam deles. E Eliseu chegou e espalhou: olha, o meu senhor Elias subiu numa carruagem de fogo. Mas não vê nenhuma vez ele dizer assim: olha, vamos mudar de vida, porque se o homem subiu numa carruagem de fogo, então ele era verdadeiramente um profeta de Deus e nós estamos errados. Não, eles não se converteram. E por que não se converteram? Porque não creram. A Bíblia diz que o crer vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Eles ouviram falar que Elias tinha subido num carro de fogo, mas eles não creram que Elias subiu. Eles acharam que Eliseu estava mentindo, que na verdade Elias tinha fugido. A mesma coisa que estão fazendo com o Mombrana. A coluna de fogo apareceu sobre a cabeça do Mombrana em 1950, foi fotografado. O Jorge J. Leis de Houston confirmou que aquele halo de luz era sobrenatural. Não adianta os opositores dizer com esse mimimi que Jorge J. Leis não era o que o Mombrana disse que ele era, porque eu tenho vídeo na internet provando. Eu tenho pesquisado a vida de Jorge J. Leis, eu não sou tolo. Ele era superintendente da delegacia de Houston. Eu tenho recorte de jornais antigos que provam isto. Ele prendeu Charles Pose. Foi ele quem prendeu o maior estelionatário dos anos 40, dos anos 30. Amém? Então, eu conheço a história de Jorge J. Leis. Eu tenho estudado sobre ele. Ele era detetive, ele era investigador, e ele era o cabeça do FBI. Essa palavra deixa eles assustados, mas eu vou falar igual o Mombrana falou. Ele era o cabeça do FBI em termos de examinação de documentos questionáveis. Não era cabeça da organização do FBI, mas era cabeça do FBI em termos de investigações, de examinação de documentos. Era a primeira pessoa que o FBI procurava em Houston para examinar documentos questionáveis. Amém? Mas eles creem naquela coluna de fogo. Eles dizem que o Mombrana pegou uma luz fluorescente assim, colocou e falou pro fotógrafo: tira a foto aí, vou enganar o besta. Eles não creem. Já em 1964 ou 65, não me falha a memória, o Mombrana foi tirar outra foto, ela apareceu no ombro direito. E o Mombrana disse: olha, guarda, porque se não creram naquela, não vão crer nessa também. E agora, foi uma luz também que o Mombrana colocou no ombro e disse: tira uma foto. Eles não creem. Elias subiu numa carruagem de fogo. Não creram. O joio não pode crer. Joio é joio. Não existe esperança para o joio. O que a Bíblia diz do joio é que o trigo é levado ao celeiro, o joio é atado em molhos e jogado no fogo. Olha, o povo de Israel tudo está falando que Elias subiu na carruagem. Foi uma montagem. Ele foi fugir. Deve ter ido lá para o Brasil. Deve ter ido lá para a América. Né? Mas ele subiu na carruagem de fogo. Essas pessoas de hoje vão morrer sem crer que a coluna de fogo apareceu sobre William Branham. Eles vão morrer sem crer. Mas a coluna de fogo apareceu sobre William Branham. Amém? Isso não faz diferença se eles creem ou não. Não faz diferença. Se eles disserem que não é, isso não faz diferença, continua sendo. Se você disser 10 mil vezes que o sol não vai nascer amanhã, o sol vai nascer de qualquer forma. A incredulidade não atrapalha os planos de Deus. A incredulidade só atrapalha você próprio. Se você é incrédulo, você não recebe cura. Se você é incrédulo, você não é salvo. Mas isso não significa que Deus vai deixar de ser Deus porque você é incrédulo.
Ele continua sendo Deus. Tem uma canção que os denominacionais fizeram por aí, até boa. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Ele continua sendo Deus, né? Muito bem. Então, esse Elias não tinha pai nem mãe. Era o tisbita de Gileade. Ninguém sabe como ele apareceu. Ele apareceu misteriosamente, e quando foi embora também não morreu. Subiu na carruagem de fogo. Depois de 800 e tantos anos, ele aparece no monte da transfiguração, ali com Jesus. Amém. E a Bíblia vem e diz: eis que vos envio o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Antes que este mundo seja destruído com fogo, Elias virá primeiro, disse Jesus, para restaurar todas as coisas. Ah, é João Batista? Que João Batista vai restaurar o quê? Não existia nem igreja no tempo de João Batista. João Batista morreu sem ver a igreja, porque a igreja surgiu no Pentecostes. João Batista morreu antes do Pentecostes. Como é que João Batista ia restaurar a igreja se a igreja nem existia no tempo dele? Esse Elias viria para restaurar o seu povo, para trazer de volta a fé dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Amém. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E então essa virtude de Elias é a grande pessoa. Amém? Bora ver o parágrafo 87 da mensagem, sétimo selo. Mas temos a promessa nos últimos dias disso retornar à igreja para o benefício de endireitar tudo o que foi distorcido, não falando desfeito, deixando por fazer. Amém? Porque está predito aqui que a mensagem do sétimo anjo cumpriria os mistérios de Deus. E então nós estudamos tudo. Nós vemos que isso está perfeitamente em harmonia com as Escrituras. Essa é a razão. Agora, poderia você imaginar quando esta pessoa, ele chama a virtude de Elias, que havia de vir de pessoa, quando esta pessoa entrar em cena, quando ele entrar, lembre-se, será tão humilde e coisas tais que as igrejas falharão longe em ver. E poderia você imaginar que as igrejas, ainda sob a tradição dos reformadores, chegariam a receber um profeta de Deus, o qual estaria firmemente contra seus ensinamentos e organizações? Parágrafo 89, agora veja bem. Agora, há somente uma pessoa que poderia cumprir isto. Quem? Somente um espírito. No branco chama a virtude de Elias, esse espírito de Elias, de pessoa. Um espírito que já esteve na terra, que eu sei, teria de ser Elias em seu tempo, e foi predito que seria o que não é nada menos que o Espírito de Cristo. A virtude de Elias é o Espírito de Cristo. Está aqui, se alguém tem dúvida, parágrafo 89 da mensagem, sétimo selo. A virtude de Elias, que havia de vir, é o mesmo Espírito de Cristo, e é a grande pessoa que estamos esperando. Amém? Oh, irmãos, que coisa maravilhosa. Isso aqui é uma coisa que não pode ser jogado para cães, para porcos. Isso é para você. Com tudo que aconteceu, com todos os testemunhos de até pastores denominacionais, Charles Diener, Robert Liardon, Don Gossett, pastores denominacionais. Sério, eu vi o que aconteceu com os meus olhos. Aquele homem era um profeta de Deus. Charles Diener disse sobre essa coluna de fogo. Muitos dizem que aquilo era uma luz natural. Não era, era sobrenatural. Eles creram? Eles não creem. Eles não creem. Se o profeta fizer sinal, ele não crê. Quando Moisés chegou no Egito e fez o sinal de jogar a serpente no chão, ela se tornar a vara, se tornar cobra, vocês pensam que Faraó creu naquilo? Não! Ele chamou os seus súditos e disse: em vez de nós crer no sinal dele, nós vamos tentar fazer igual ao dele. E jogaram a vara também, e se tornou cobra também. Então, em vez deles crer, eles vão tentar fazer sinais também.
E é o que você vê, Igreja Mundial do Poder de Deus, sinais, 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 mas negando a eficácia da palavra, crendo nessa doutrina fraca, fajuta de 3 pessoas distintas. O que é isto? Em vez de crer nos sinais de Elias, tenta fazer também. Então pense nisso, a gente nunca para pensar. Quando Elias foi arrebatado, Eliseu falou para todo mundo: olha, o meu senhor Elias foi arrebatado numa carruagem de fogo. E aquilo se espalhou no Israel. Todo mundo falava naquilo. Olha, Eliseu falou que Elias foi arrebatado numa carruagem de fogo. Mas você pensa que eles chegaram voando e disseram: olha, mulher, sabe de uma coisa, esse homem foi arrebatado na carruagem de fogo, e nós fomos perseguidor dele aqui, nós fomos opositores, nós fizemos vídeo contra ele. Não estou dizendo que fez, eu só estou dando um exemplo das pessoas de hoje. Embora se converter, mulher, o homem era de Deus, foi arrebatado numa carruagem de fogo. Você pensa que eles fizeram isso? Não. Eles continuaram na sua denominação perseguidora e opositora, porque eles eram joio, e o joio, mesmo que o sinal aconteça, eles vão sempre inventar uma desculpa. Se você conversasse com ele, ele ia dizer: não, essa subida dele para o céu foi uma montagem. Uma montagem. Eliseu mentiu. Essa nuvem foi feita por um foguete de Vandenberg. Aquela lâmpada, aquela luz da cabeça de lembrando foi uma luz do auditório. Tudo eles inventam. Aquela coluna de fogo, ele dobrou um papel assim, ó, aquela que está no ombro, e colocou no ombro assim, e mandou tirar uma foto. Tudo eles inventam uma desculpa, porque eles são joio, eles não podem crer. Mas você crê, não crê? Amém? Somente crê. Vamos ficar de pé. Amém? Uma manhã chuvosa, mas nós estamos abençoados. À noite eu creio que os irmãos vão estar aqui. Não vai estar chovendo, espero que não. Se tiver chovendo, eu estarei aqui. Amém? Vamos falar com Deus. Pai Celestial, graça te damos por esta manhã maravilhosa, por tua palavra pregada. Que os teus filhos sejam abençoados nesta manhã, e que tenhamos um dia completamente na tua presença, em nome de Jesus Cristo, amém.